Existe um som que a alma faz quando está presa. Um zumbido baixo, como o de uma lâmpada fluorescente num escritório vazio. Para Clara, essa era a trilha sonora de sua vida. Todos os dias, a mesma rotina. O alarme, o café, às 8 horas em frente a uma tela que refletia um rosto desconhecido. Planilhas, relatórios, metas que não eram suas. Ela era uma peça em uma engrenagem que não a levava a lugar nenhum. Mas no meio desse deserto de monotonia, havia um refúgio nos olhares leais e nos rabos abanando dos cães que ela via da janela, sonhando com uma liberdade que parecia pertencer apenas a eles. A necessidade, como sempre, foi o catalisador. Uma conta inesperada, um aperto financeiro que o salário mediano não cobria. O pânico deu lugar a uma busca por renda extra. Nada parecia certo, até que ela viu um vizinho, sobrecarregado, tentando equilibrar as compras e a guia de um Golden Retriever cheio de energia. Naquele instante, uma ideia tímida brotou. Não era um plano de negócios, era um sussurro. E se ela pudesse transformar seu amor por cães em algo que pagasse as contas? Foi um ato de desespero, mas pela primeira vez em anos, um ato que fez seu coração acelerar pelo motivo certo. O primeiro sim veio de uma senhora que já não tinha agilidade para seu pequeno terrier. A caminhada inicial foi um misto de nervosismo e euforia. O ar fresco, a guia firme na mão, o som das patas no asfalto, era o oposto do zumbido do escritório. Era o som da vida. Logo, um cliente virou 2, depois 5. E a cada porta, Clara ouvia a mesma melodia de preocupação. Donos que amavam seus animais, mas estavam presos em rotinas exaustivas. Ela percebeu que não estava apenas exercitando cães, estava oferecendo paz de espírito. Estava preenchendo uma lacuna que ninguém notava, uma necessidade profunda e silenciosa que pulsava em cada apartamento do seu bairro. O dinheiro extra, objetivo inicial, tornou-se secundário. A verdadeira recompensa vinha de outras formas. No latido de boas-vindas de um beagle, na confiança de um vira-lata medroso, na mensagem de um dono que finalmente podia relaxar no trabalho. O escritório, antes monótono, agora parecia uma prisão. As planilhas eram grades, as reuniões, sentenças. Cada hora lá dentro era uma hora roubada do que realmente importava. Aquele bico para pagar as contas estava se transformando em sua vocação. A paixão, antes um hobby silencioso, gritava por mais espaço, exigindo ser o centro de sua existência. A balança havia virado, e o peso da sua antiga vida não era mais sustentável. A ruptura aconteceu numa terça-feira chuvosa. Clara estava encharcada, rindo, enquanto secava um labrador gigante e feliz. Naquele momento, sob a luz fraca da garagem, sentiu uma clareza que nenhuma planilha jamais lhe deu. Voltar para o escritório no dia seguinte não era mais uma opção. O zumbido em sua cabeça finalmente silenciou, substituído pela batida forte do seu coração. Ela não queria mais ser uma peça. Ela queria construir a própria máquina. A decisão foi tomada ali, com cheiro de cachorro molhado e a promessa de um futuro incerto, mas seu. O bico precisava virar um negócio. A paixão precisava de um plano. A questão não era mais se, mas como. Como transformar essa faísca de esperança em um incêndio de realidade? A decisão estava tomada, mas a realidade que se seguiu não era um passeio no parque. O entusiasmo inicial de Clara foi rapidamente soterrado por uma avalanche de burocracia. Transformar paixão em profissão significava traduzir o amor por cães em planilhas de Excel, contratos de serviço e regulamentações municipais que ela nem sabia que existiam. Cada formulário preenchido, cada taxa paga, parecia um pequeno pedaço de sua alma sendo trocado pela legitimidade de um CNPJ. A liberdade que sentia ao ar livre com os cães agora competia com horas trancada em seu pequeno apartamento, decifrando uma linguagem empresarial que lhe era completamente estranha. O sonho estava ganhando forma, mas era uma forma rígida, cheia de arestas e cláusulas que a assustavam mais do que qualquer Rottweiler mal-humorado. O negócio decolou mais rápido do que ela jamais poderia prever. O boca a boca no bairro foi implacável. Seu telefone, antes um aparelho para conversas casuais, transformou-se em uma central de atendimento que não parava de tocar.
Manhãs se tornaram uma corrida frenética para buscar o primeiro cliente. Tardes eram um quebra-cabeça logístico para encaixar 3 passeios em bairros diferentes. E noites eram dedicadas a responder e-mails, agendar a semana seguinte e tentar criar um panfleto minimamente profissional. O caos era o novo normal. Sua agenda, um emaranhado de cores e anotações, era a prova viva de seu sucesso, mas também um mapa de sua exaustão. Ela estava vivendo seu sonho, mas mal tinha tempo para respirar, sentindo-se mais como uma malabarista em um monociclo em chamas do que uma empreendedora. Então, em uma tarde chuvosa de terça-feira, o desastre quase aconteceu. Max, um Golden Retriever dócil que ela passeava há meses, assustou-se com o barulho de um trovão. Em um movimento brusco e inesperado, ele se soltou da coleira e disparou em direção à avenida movimentada. O coração de Clara parou. O mundo se moveu em câmera lenta. O som da chuva, o focinho de Max a centímetros dos carros, o grito preso em sua garganta. Por um milagre, o motorista freou bruscamente, os pneus cantando no asfalto molhado. Max, assustado, voltou correndo para os braços dela. Naquele instante, tremendo sob a chuva e abraçada ao cão, Clara entendeu a dimensão de sua responsabilidade. Não se tratava de agenda ou dinheiro. Tratava-se de vidas. Aquela noite, ela não dormiu. O episódio com Max foi um divisor de águas. A sorte a havia salvado, mas um negócio não pode ser construído sobre sorte. A paixão não era suficiente. Ela precisava de processos. Ela precisava de profissionalismo. Passou a madrugada pesquisando sobre coleiras de segurança, protocolos de emergência e treinamentos de primeiros socorros para animais. E, pela primeira vez, admitiu para si mesma a verdade mais assustadora de todas. Ela não conseguia mais fazer aquilo sozinha. A ideia de contratar alguém era aterrorizante. Significava confiar o bem mais precioso de seus clientes, e a reputação de seu sonho, nas mãos de outra pessoa. Mas a alternativa, o risco de outro quase acidente, era simplesmente impensável. Com as mãos trêmulas, ela publicou um anúncio online para seu primeiro funcionário. A resposta foi surpreendente, e logo Lucas, um jovem estudante de veterinária com um amor genuíno por cães, juntou-se à equipe. A presença dele trouxe um alívio imenso, mas também uma nova camada de complexidade. Agora, Clara não era apenas uma passeadora de cães. Era uma gerente, uma líder. O negócio estava mais seguro, mais estruturado, mas a demanda continuava a crescer, pressionando as bordas de sua nova e frágil estrutura. Ela se viu diante de uma nova encruzilhada, talvez a mais importante de todas. Deveria se contentar com essa pequena vitória, mantendo um negócio seguro e administrável, ou deveria ouvir o mercado, arriscar tudo o que construiu e dar o perigoso salto para uma expansão de verdade. O ponto de inflexão não foi um momento de glória, mas de exaustão. Clara percebeu que o sucesso dos passeios era também sua prisão. No limite de sua capacidade física, trocando horas por dinheiro, a estrutura frágil que construiu poderia ruir. Escalar não era mais uma opção, era uma necessidade. Foi então que ela tomou a decisão que definiria seu futuro. Todas as suas economias, cada centavo guardado com sacrifício, seriam apostados em um único salto de fé: abrir a primeira creche e centro de grooming. Era um risco absoluto que a aterrorizava, mas a alternativa de permanecer pequena e vulnerável era ainda mais assustadora. A busca pelo lugar perfeito transformou-se numa odisseia urbana. Semanas viraram meses. Cada não de um proprietário, cada aluguel exorbitante, era um golpe em sua determinação. Ela precisava de mais que 4 paredes. Precisava de um local seguro com área externa, em um bairro que pudesse pagar, uma combinação que parecia impossível. Quando estava prestes a desistir, ela o encontrou. Um antigo armazém de bairro, com a pintura descascada e um pátio nos fundos coberto de mato. Para qualquer um, seria um desastre. Para Clara, era uma tela em branco, onde ela enxergou o que poderia ser um paraíso para cães. A realidade da reforma foi um batismo de fogo. O sonho colidiu com a poeira, o barulho e os custos inesperados que surgiam das paredes velhas. Cada dia era uma nova batalha. O encanamento era antigo, a fiação precisava ser refeita,
Os prazos dos fornecedores eram uma ficção. Clara aprendeu a negociar com empreiteiros, a ler plantas e a pintar paredes até tarde da noite, com o corpo doendo e as economias evaporando a uma velocidade alarmante. Se você já sentiu o peso de um sonho nas costas, deixe um like para apoiar a jornada da Clara. Queremos saber nos comentários: qual foi o maior risco que você já correu por um objetivo? E quando a poeira da obra assentou, surgiu um monstro maior: a burocracia. Licenças, alvarás, inspeções sanitárias, regulamentações de segurança. Cada documento era um labirinto de jargões legais e exigências complexas. Suas noites agora eram consumidas por uma ansiedade crescente, lendo manuais e preenchendo formulários intermináveis. Ela se sentia afogando empapelada, uma empreendedora solitária lutando contra um sistema impessoal. A dúvida, antes uma pequena voz, agora gritava em sua mente. Teria ela superestimado sua capacidade? E seria aquele sonho apenas uma fantasia ingênua destinada ao fracasso? A véspera da inauguração. A data estava marcada, os convites enviados, a expectativa criada. Mas o universo parecia conspirar contra ela. Um cano recém-instalado estourou, inundando parte do piso que ela mesma ajudou a colocar. O balcão da recepção, feito sob medida, chegou com as dimensões erradas. E o sistema de agendamento online, sua aposta tecnológica, simplesmente parou de funcionar. Exausta, com o orçamento esgotado e o coração apertado, Clara sentou-se no chão do seu sonho caótico. As luzes piscavam, o cheiro de tinta misturava-se com a umidade. A pergunta que pairava no ar era a mais pesada de todas. Depois de tudo isso, ela conseguiria abrir as portas no dia seguinte? A noite de desespero deu lugar a uma manhã de caos controlado. As portas se abriram e, contra todas as probabilidades, os clientes vieram. Não foi perfeito, mas na desordem, a comunidade respondeu. Viram a paixão, o cuidado nos detalhes, e confiaram. Aquele primeiro dia, à beira do colapso, não foi o fim, mas a fundação de um império. O Al-Alquer deixou de ser o sonho de Clara para se tornar um porto seguro para centenas de famílias. A partir dali, a expansão foi uma consequência. A demanda explodiu e uma unidade se transformou numa rede próspera, cada filial carregando o DNA de cuidado que começou num simples passeio. A primeira e mais valiosa lição de Clara foi forjada naquele dia. Um negócio não vende um produto, vende confiança. Seu marketing mais poderoso não era um anúncio, mas a foto de um cão feliz enviada a um dono preocupado. Era o nome de cada animal lembrado, suas manias conhecidas, suas alergias registradas. Ela entendeu que não estava cuidando de pets, estava zelando pelo membro mais vulnerável da família de alguém. Essa confiança, construída em milhares de interações honestas, tornou-se a barreira que nenhum concorrente superava. Cada cliente satisfeito não era uma transação, mas um embaixador da marca que ela construiu com pura empatia. Um império não se constrói sozinho. E a segunda lição foi sobre pessoas. Clara percebeu que não podia estar em todos os lugares, mas sua cultura, sim. Ela parou de procurar currículos e começou a buscar corações apaixonados. A pergunta principal em suas entrevistas mudou de qual sua experiência para por que você ama animais. Ela buscou gente que via aquilo como vocação, não emprego, e os liderou pelo exemplo, limpando canis lado a lado com todos. Ela não construiu uma equipe. Ela formou uma matilha, unida por um propósito. Essa matilha, ferozmente leal, tornou-se o motor que permitiu escalar a qualidade em cada nova unidade. A terceira e mais complexa lição foi como manter a alma do negócio enquanto os números cresciam. Escalar é fácil. Escalar a excelência é a arte. A resposta de Clara foi sistematizar a paixão. Ela transformou seu cuidado intuitivo em um manual de operações. Cada detalhe, da apresentação de um novo cão ao grupo até o protocolo de limpeza, foi documentado e treinado. Criou um sistema onde a qualidade não dependia de um herói, mas era parte da estrutura. Para você que nos assiste, com uma paixão ardente, a lição é esta. Seu amor pelo que faz é o motor, mas os processos são o chassi que levará seu negócio longe. A jornada de Clara, de passeadora a empresária de sucesso,
prova que o propósito é o melhor plano de negócios. Ela não vendeu um serviço, vendeu paz de espírito. Não contratou funcionários, inspirou uma matilha. A lição final é que no centro de cada grande negócio, existe uma verdade humana. Encontre a sua, sirva-a com excelência e crie sistemas para protegê-la. A história dela é um mapa para quem ousa transformar amor em legado. E se histórias como esta te inspiram a construir seu próprio império, inscreva-se agora. No nosso próximo vídeo, vamos analisar as estratégias por trás de outro gigante improvável. Clique no sino para não perder. E se você tem uma história que pode inspirar alguém, conte pra gente. Quem sabe a sua história pode ser contada aqui e servir de exemplo para outros empreendedores que precisam dessa força. Um forte abraço e até a próxima!